gravando a partir de agora. Se você não assistir de um jeito, você vai assistir de outro. Eu vou fazer a live normal aqui. E qualquer coisa, se travar, eu vou enviar ela. Já estou gravando no ABS. Tá? Porque aí me dá esse recurso. Então, amados, se você travar aí, não se preocupe. Eu vou postar o vídeo segunda parte. Mas eu vou voltar a falar o que eu estava falando. O diabo não vai nos parar. Amém? Kavod, peso. Ser pesado. Então, eu quero dizer para os amados o seguinte. Ser pesado em que sentido, Felipe? É ser pesado no sentido de dar importância a Deus naquilo que Ele merece. Naquilo que Ele tem direito. Naquilo que é realmente importante para a sua vida. Por quê? Porque se você for pensar, será que nós honramos a Deus de fato da forma que Ele determina? Será que de fato honramos ao Senhor da forma que Ele determinou nas suas escrituras? A expressão pesado tem essa conotação aqui que eu expliquei. Eu estava passando em frente à denominação, na igreja que eu estava passando, e lá eu estava vendo aquele culto e eu vi, poxa vida, Deus me libertou da religiosidade. Não que eu seja contra você frequentar um culto, a problemática toda é perder o foco daquilo que é realmente importante nas nossas vidas, que é a conexão com o Criador, a fé, a emuná verdadeira com Ele. Amém? Então é muito importante os amados entenderem essa questão. Por quê, gente? Veja só, apesar da internet ter ter travado, vocês vão continuar assistindo na parte B. Eu vou colocar aqui na tela do computador, tá? Uma imagem para vocês verem, tá? Para eu estar aqui falando com vocês, tá bom? Então, a gente está conversando aqui. Então, amados, a expressão aqui, que já está na tela, você já consegue ver na tela, tá? Foi o texto que eu propus a falar. Kaved et Yahua mechonecha umereshit kol tevu aterra. Honre. Que o eterno seja o mais importante, tá? Coloque o eterno na tua vida como o mais importante. E eu estava falando aqui justamente, irmãos, eu estava falando que quando eu passei em frente à igreja, eu estava vendo aquelas pessoas cultuando, e eu pude observar a pessoa levantando, sentindo a presença ali e tal. E foi um flash rápido, porque eu passei rápido de bicicleta. Mas eu falei, poxa, o Eterno me libertou da religiosidade. 3 vezes na semana. Mas você pode ir no templo 3 vezes na semana e não ter uma afinidade com Deus. Uma intimidade com Deus. Você pode ser um frequentador de culto, alguém que seja 40 anos, 50 anos, um religioso. Mas será que esses 40 anos foram úteis na sua intimidade com Kadosh Baruch Hu? Será? O que eu quero deixar aqui para vocês, essa mensagem, que é a parte B, porque a primeira parte ficou no começo, e quero deixar muito claro para você, coloque o eterno na sua vida como o mais importante. Mateus 23 traz a expressão grega baros. Baros quer dizer peso. 23. Quando Yeshua vai falar que os fariseus davam dízimo doendo do cominho, mas eles estavam negligenciando os preceitos mais pesados da lei. Mais pesado quer dizer o quê? Os mandamentos, as mitzvot, que tem mais peso, que tem mais importância. Então a palavra kavod tem a conotação de quê? Aquilo que tem mais importância.
Quando você honra a Deus, tá? Você coloca Ele como prioridade na sua vida. Então, quando você está nas suas finanças, o que você faz? Você vai pagar suas contas, você vai resolver sua vida, é claro, mas e honrar a Deus? Então, é uma reflexão, e o texto ali de Provérbios vai dizer que honrando a Deus, Deus vai te honrar. Deus falou algo assim: eu honro os que me honram. Lá no livro de Eli, quando Eli passava a mão na cabeça dos filhos e não colocava o Eterno como prioridade. Essa palavra portuguesa pode traduzir melhor essa conotação. Prioridade entre você priorizar família, filho, negócios, o Eterno é em primeiro lugar. Colocar o Eterno em primeiro lugar é honrá-lo. Sabe? Então, como que eu faço para honrar meu Deus com as minhas finanças? Usando elas para a sua vida, é claro, mas honrar a Deus significa o quê? Fazer aquilo que Ele quer. O que Deus quer? Hoje eu fiz um patrimônio enorme. Estou com milhões na conta. Será que isso é certo? Será que isso é errado? O que eu posso fazer para honrar a Deus? Colocar Ele como o mais importante. Cornélio, segundo a teoria, vamos dizer, histórica, diz que ele foi aquele centurião que ajudou a construir a sinagoga de Cafarnaum. Ele ajudou a promover o reino de Deus, porque ali estava a Torá, e a Torá é a palavra do Eterno que foi escrita. A Bíblia vai dizer que lá no capítulo 10, capítulo 11 de Atos, Deus ouve as orações de Cornélio e diz assim: as suas orações, as suas tzedakot, seus atos de justiça, estão em meu memorial. Sabe, o Cornélio, ele ajudava os irmãos judeus, inclusive construindo uma sinagoga, possivelmente ele, tá? Que era ali o mais chegado à comunidade judaica no primeiro século. Então fica interessante que Cornélio, ele honra a Deus mesmo não sendo judeu, mas ele ajuda com as suas finanças. A finança vem da onde? Vem do teu trabalho. O teu trabalho significa o quê? Seu suor, sua força que é aplicada ali. Então quando você ajuda uma viúva, que é um mandamento bíblico, um órfão, um necessitado, um estrangeiro, e ajuda a promover a obra de Deus, você honra a Deus. Amém? Então, lembre-se disso, é importante vocês saberem que colocar o Eterno em primeiro lugar. Então, quando eu vi, passando naquela igreja, e eu pude observar que ali estavam pessoas cantando, mas você para pensar, são 3 vezes da semana quando as pessoas vão. Quando não, vão 1 ou 2. E o que eu aprendi na Techuvá é que Deus, Ele quer ter intimidade comigo e ter uma conexão comigo todos os dias, todas as horas, em todos os meus atos. Em todas as minhas ações, Ele está comigo, eu estar nele, sabe? Então, o verdadeiro evangelho não vem te fazer você frequentar um culto. O verdadeiro evangelho vem te trazer a mensagem para que você se converta a Deus, não uma religião. E esse se converter a Deus é se aproximar de Deus, se aproximar do Eterno. A cada dia, através do quê? Kavaná, desejo, intenção, sabe? Devoção. Você querer se aproximar desse Deus através do quê? Através da sua busca interna, e que vai ser demonstrado através das ações que você vai praticar. A problemática toda é que as pessoas estão sendo ensinadas a viverem uma religiosidade. E isso está tirando o foco das pessoas entenderem que a prioridade da vida do indivíduo é Deus. Depois as outras coisas. E o Eterno tem que ser a prioridade na nossa vida. Então por isso, irmãos, está aqui kaved. Kaved quer dizer o quê? Pesado. A palavra fígado também vem dessa expressão, que significa o quê? O órgão mais pesado do corpo, tá? Que tem uma função, sabe, de trabalho muito grande em favor do próprio corpo humano, sabe? Então, a glória de Deus significa o quê?
significa a importância que Deus tem na nossa vida. Então, honrar pai e mãe é colocar o pai como o quê? Como importante na vida do filho. O filho vive, mas ele nunca desonra ao pai. Por quê? Porque tem o pai como importante. O problema todo é que as pessoas estão se afastando da vontade de Deus. E muitas das vezes estão seguindo métodos pagãos, seguindo o costume das nações e se esquecendo daquilo que Deus quer. Você pode se reunir, fazer suas reuniões, mas não deixe essa reunião ficar algo mecânico, religioso, sabe? Atrai a presença de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu lar. Atrai a presença de Deus através do seu coração devocional, voluntário a buscar, desejoso em buscar. Porque se você só frequenta culto, mas dentro de casa você não pega uma Bíblia, você não busca orar a Deus, você não busca ter uma intimidade. Se você acha que você é crente e Deus só manifesta e você só sente a presença de Deus dentro de quatro paredes, você pode estar se transformando num religioso. E a preocupação minha é que muitas pessoas nunca tiveram ainda uma experiência real com Deus. Muitas pessoas ouvem falar de Deus. Elas ficam com as experiências de Abraão da Bíblia, as experiências de Jacó, as experiências de Isaac. Não, porque o Sansão era cheio do Espírito Santo. Porque o profeta era cheio do Espírito Santo. E você? Qual a tua intimidade? Qual é a tua história com Deus? Aqui está a pergunta. O meu antepassado teve uma história com Deus. E você tem uma história com Deus? Sabe, você tem essa busca. O conselho de Davi para o filho dele foi: busque o Deus do teu pai de todo o coração. O pai só pode ensinar, dar os passos, mostrar as pistas, mostrar o caminho, mas o pai nunca tem essa função de fazer o filho desejar. Não, é uma busca individual. Então Salomão disse, olha, Salomão era instruído na lei desde pequeno. Sabe? Então ser instruído na lei não significa ter intimidade com Deus. Você pode ser um letrado na Torá e não ter uma experiência com Deus. Então Salomão tinha aquela intimidade com a lei, mas faltava aquilo que é mais importante do que o conhecimento da letra em si. Ele precisava da presença de Deus, da intimidade com Deus, né? E aí o conselho do profeta, Davi era um profeta, um homem de Deus: busque o Deus do teu pai com todo o teu coração. Ele se deixará achar. Então, o que é mais importante na tua vida? O que você tem colocado como prioridade? O que você tem feito com o seu dia a dia? O dia tem a semana tem 7 dias. Nesses 7 dias, o quanto você tem falado com Deus ou se envolvido com as coisas dele, com aquilo que tem relevância? Você tem buscado investigar esse Deus? Você tem buscado a conhecer mais sobre ele? Você tem honrado a ele na tua vida? Família, negócios, recursos, bens, Deus. O que é mais importante? E o mais importante não é o que você está falando com a boca. É a realidade que tu vive. Não adianta dizer assim, o mais importante na minha vida é Deus. Igual um filho diz, eu amo meus pais, mas quando os pais estão idosos, bota no asilo. Não, isso não é amor. Então, se você diz que Deus é o mais importante na tua vida, então coloque ele no lugar de mais importante da tua vida. Em tudo que você fizer. Porque se eu digo que Deus é o mais importante da minha vida e eu não coloco ele como primeiro lugar na minha vida, como prioridade, de fato eu não estou honrando. Eu estou apenas falando. Então nós estamos numa geração que fala muito, mas que está vivendo pouco. E Yeshua combate muito os fariseus, não pelos ensinos em si, mas pela forma de viver que eles falavam e não viviam. E a problemática hoje, que há muita oratória, há muito discurso. A questão é o quanto estão vivenciando a experiência nessa caminhada. Então, kavod, pesado, ser pesado, é colocar como importante na tua vida. Se você honra teu pai e tua mãe, você vai obedecê-lo, você vai honrá-lo no sentido de que cuidar, e na velhice jamais vai colocar eles no asilo.
Um dia você foi carregado no colo, você que é filho, você foi limpo, né? Porque você não sabia se limpar sozinho, você foi amamentado porque você não sabia trabalhar para se sustentar, evidente. Você vai falar, isso é lógico, é claro, sua mãe te carregou no colo, seu pai trabalhava muito para cuidar de você e na velhice você vai fazer o que com eles? Se honrar pai e mãe não é só discurso filosófico, é ações. Então, se você ama Deus e coloca Deus como prioridade, tem que haver ações também. Tudo é a partir das ações. Pró ou contra, tudo gera em ações. A árvore do conhecimento do bem e do mal, para eles ter pecado, teve que ter uma ação negativa. Para eles acertar, uma ação positiva. Então fica muito claro, tanto para acertar como errar, tem que ter ações. E o problema é que hoje tem muita conversa, muita filosofia e estamos deixando de lado as ações. Por isso que Tiago diz que a fé sem obra é morta. Então se você honra a Deus, honre de verdade, amém? Com as ações, amém? Priorize Deus na tua vida, o eterno Kadosh Baruch Hu, tá? Tenha ele como o mais importante, tem mais peso na tua vida, o que é mais relevante para você, o que é mais importante para a sua vida. Isso eu tenho que falar. Tem que deixar muito claro que não adianta só falar e não fazer. Tem que fazer, tá? E depois falar o que está sendo feito. Para quê? Testemunhar as obras do Eterno nas vossas vidas. Amém? Então, fica com a mensagem de hoje, tá? Kaved et Yahuwah Meronecha Umershit Kol Tevu Aterra. Tevu Aterra. Rendimentos, recursos. Aqui era as produções agrícolas que eles produziam, tá? Rendimentos é o que? As conquistas. Honra. Priorize o eterno. Coloque ele como primeiro, tá? Tenha ele como sempre prioridade, tratando dos seus recursos. Não deixe de fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Mas a expressão kaved, honrar pai e mãe, significa o quê? Tenha eles como também peso. Prioridade no sentido de quê? Deus acima de tudo, evidentemente. E os pais é o quê? Abaixo, aqui na terra, os pais têm que ser honrados, respeitados, tá? Uma geração que desonra pai e mãe, uma geração que não quer nem seguir conselhos, quanto mais seguir regras. Não querem receber conselhos dos pais, muito menos seguir as orientações, admoestações dos pais. Geração difícil, não é à toa que Pedro diz na sua primeira mensagem, fugir dessa geração má e adúltera. O que ele diria da de hoje, nos tempos finais que estamos vivendo. Amém? Que o Eterno possa nos ajudar a viver a sua palavra e honrar ele sempre. Amém? Um grande abraço, a parte B aí, tá bom? Perdão aí pelas quedas da internet, mas enfim, acontece, tá? Shalom Lekulam, até a próxima, se assim Yahuwah nos permitir. Fique aí com a imagem. Amém? Shalom.